Oi pessoal, tudo bom com vocês? Quero começar mostrando, antes de mais nada, o meu mais novo quadro, que eu já estava namorando ele há muito tempo e agora eu consegui. E ele ficou lindo, maravilhoso lá na minha parede. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre não desistir tão fácil assim das coisas. Vou começar contando uma história comigo que eu fui premiada. Ou não, né? Na verdade fui eu que fiz, então não foi um prêmio, foi eu mesmo que fui lá e fiz com os meus próprios pés. Eu tinha tirado minha habilitação, então já tava uns 2 anos e 6 meses, eu acho, com ela. Só que contando com o tempo provisório que tu fica, né? E aí eu não saí muito com o carro, assim, saí poucas vezes. Só que aí eu comecei a perceber que eu precisaria sair mais vezes com o carro e ter uma autonomia com ele. Então eu estava, começando a dirigir um pouco mais e tal. Aí o que aconteceu? Era um belo sábado de janeiro, calor. Fui de manhã cedo na igreja e aí estava voltando para casa. O que aconteceu? Minha mãe foi abrir o portão e aí o portão começou a abrir, né? Tava ali na metade, de madeirinha, tudo certo. Só que quando eu cheguei na frente do portão, era pra mim ter apertado o freio e a pessoa que apertou o quê? O acelerador. Sim, eu apertei o acelerador. Aí, né? Pronto, levei a metade do portão junto comigo. Graças a Deus, o carro ficou bem, assim, teve alguns arranhões, mas nada demais. Minha mãe já logo foi lá levantando o freio de mão, porque pensou que eu ia atravessar a parede da vizinha, a parede da minha casa, enfim, né? Com razão, porque eu fiquei em choque também, eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz? Mas todo mundo ficou bem, né? Estava dentro do carro minha mãe, eu, meu namorado e minha irmã, todo mundo legal. Depois ainda tive que ir trabalhar, fui trabalhando assim, começando, meu Deus do céu. O dia já começou maravilhoso. E fiquei assim, meu Deus, é sério que eu fiz isso? Eu não tô acreditando. E sim, tinha sido seríssimo, realmente tinha feito. Aí os nossos amigos Beth, Israel, João, Pedro, obrigada, beijo pra vocês aí. Salvaram, amanhã vieram aqui, nos ajudaram com o portão, graças a Deus. Deu tudo certo. Tivemos que fazer um portão novo, né? Obviamente, porque aquele portão já era. Mas, no final das contas, deu tudo certo. E aí que é o ponto que a gente vai conversar agora. Por quê? Cara, eu tava recém começando... Recém não, né? Mas, enfim, estava tentando uma dependência ali com o carro, né? E aí acontece um desastre, assim, tipo, graças a Deus, ninguém ficou machucado, não envolveu pessoas, não envolveu um acidente na rua, mas mesmo assim, foi algo que eu poderia, tipo, botar... Primeira coisa, eu botei isso no meu coração, não quero mais dirigir. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, cara, como assim eu não quero mais dirigir? Acidentes acontecem. Claro, às vezes por motivos que embriaguez, essas coisas assim, né? Que a própria pessoa, ela se coloca em risco. Mas tem acidentes que acontecem por acontecer. E eu fiquei pensando assim, eu não posso desistir. Porque muitas coisas ainda na minha vida, elas vão dar errado, sabe? E nós precisamos estar ciente que essas coisas, elas vêm pra nos ensinar. E se eu sempre desistir quando algo der errado, basicamente eu não vou vencer aquilo pra fazer dar certo. E aí eu fiquei pensando, não, eu demorei ainda acho que 1 mês pra conseguir entrar dentro do carro e tal, dirigir, né? Mas eu fui e falei, não, eu não vou desistir, eu vou continuar, sabe? Porque tudo é prática também. Eu não tinha muita prática e eu preciso praticar para que, né, os acidentes, a chance de ter um acidente fique cada vez menor. Aí então eu olhei para a situação e comecei a aplicar isso na minha vida, em outras áreas. E comecei a ver, nós não podemos desistir na primeira tentativa.
Por exemplo, às vezes tem coisas que, errou e é risco pra você, alguma coisa assim. Não tô falando pra você continuar numa coisa que é um erro ou numa coisa que pode colocar muito em perigo. Mas tem coisas na nossa vida que a gente desiste tão fácil, sabe? Só porque não deu certo, mas na verdade a gente precisava era ter mais prática ou ter mais paciência, sabe? Tem coisas que não dá pra desistir. Não, deu errado, eu não quero mais. Não, poxa, isso é algo que vai ser importante pra você. Hoje já saio sozinha de carro. Por favor, se vocês me virem na rua, se cuidem. Tô brincando. Eu melhorei muito, assim. E eu fico impressionada, eu fico, nossa, imagina se eu tivesse desistido, sabe? Muita coisa eu teria deixado de fazer. Toda vez que a gente desiste, a gente deixa, sabe, de chegar num lugar maior. A gente deixa de chegar num patamar maior. A gente deixa de viver muitas coisas. Então a gente tem que ficar pensando, tá, ok, aconteceu isso. Se eu desistir disso, o que isso vai me limitar? Nossa, vai me limitar isso. Isso pode me levar a todos esses lugares. E eu não digo lugares de lugares, eu digo, enfim, até mesmo de maturidade. Vamos refletir melhor se vale a pena não desistir, vamos esfriar a cabeça, pensar com calma, serenidade e fazer uma desistência consciente. Bom, pessoal, é isso que eu tinha aqui pra falar pra vocês. Vamos ser mais perseverantes e vamos aprender com os nossos erros. Um queijo, uma água. Se hidratem, se cuidem. Fica com Deus. Tchau!